Olá, eu sou o Jonas Poli e esse é o Policast. Vamos ver agora a aula 16 de Symfony 5, Serviços. Vamos dissipar a pasta da aula. Acessar a pasta e executar o servidor. Pronto, podemos começar. Vamos ver agora, nas aulas de Symfony, como funcionam os serviços. Nós já aprendemos como funciona o sistema de rotas e como funciona o sistema de controllers. Então as rotas chamam os controllers. Só que a gente já viu aqui que alguns controllers eles executam algumas funções. Por exemplo, essa daqui executa render um twig. Um twig, por exemplo, é um objeto que aqui no Symfony vai ser um serviço. Em linguagem de programação orientada a objeto, tudo é objeto. Aqui no Symfony, esses objetos que a gente vai utilizar para executar algumas funções, a gente vai chamar eles de serviços. Então, por exemplo, nós temos os serviços de rotas. O gerenciamento de rotas é um serviço que faz isso. O twig, o gerenciamento e render o twig é um serviço que faz isso. Outras coisas como o gerenciamento do banco de dados também é um serviço que faz isso. Para verificarmos quais são os serviços que estão rodando no nosso servidor, nós vamos executar um comando no console, php bin console debug authoring. Esse comando lista todas as classes, interfaces you can use for auto-writing. Então ele vai listar tudo que a gente tem de serviço funcionando. Veja, é uma lista enorme. Nós temos funcionando o serviço de twig, o serviço de cache, o serviço de debug, o serviço de rota. Diversos serviços já estão funcionando. Fazem parte do nosso projeto e já estão na nossa estrutura. Para verificar um serviço específico, por exemplo, o serviço de log, eu executo o bin console debug authoring log. Esse aqui listou para mim só o serviço de log. Só o serviço. O mais importante para nós aqui é a primeira linha, que é como ele é invocado, como ele é chamado para o nosso sistema. Então vamos lá. Aqui na nossa action da mensagem, vamos adicionar mais um parâmetro, o parâmetro de logger. Veja, agora eu estou passando como parâmetro nessa action, eu estou passando uma interface, tá? Aqui, dentro da variável logger, estou passando a interface de logger. Então, uma coisa que eu posso passar nas ações, nas actions, além das variáveis aqui, os parâmetros normais, que eu peguei pela rota, eu estou passando uma interface inteira aqui, dentro da variável logger. Quando eu autocompletei o logger, o Symfony automaticamente criou para mim esse use aqui. Se eu olhar lá no terminal, eu vou ver que é exatamente isso que ele colocou lá. O monolog do logger, esse é o caminho que eu instancio ele, o que eu chamo ele. Eu coloco isso no use aqui em cima para poder utilizar. Agora, como eu uso o logger? Não sei exatamente quais são os métodos que tem no logger, mas como eu estou no PHP Storm, basta começar a escrever aqui logger e o próprio PHP Storm vai me dar todas as funções que eu posso utilizar aqui na interface de logger. Uma delas, a info. Eu vou colocar aqui uma mensagem, v1, um like. E vou fazer a mesma coisa na linha de baixo. Só que colocando que foi um
dislike. Vamos testar. Então vamos lá, vamos atualizar a página. Quando eu clico no curtir, quando eu clico no descurtir, ele vai criando aqui pra gente cada uma das chamadas, cada um dos posts de Ajax. Eu vou verificar esse aqui. Quando eu verifico esse daqui, ele agora possui um log. E esse log, eu vejo, mandou a mensagem de houve um like. Voltando para lá no dislike, olha aqui, eu tenho um dislike. No post do dislike, eu tenho um log, e nesse log tem uma informação aqui, houve um dislike. Um outro exemplo para entendermos como funciona o sistema de serviços, ou services. Vamos ver o primeiro serviço que a gente usou, que era o Twig. Quando a gente usa o TeaseRender, é um método que vem dessa classe que a gente está estendendo e que por baixo dos panos, lá no background, está rendendo um Twig. Então vamos ver como isso funciona. Se eu não quisesse usar esse comando nesse formato e quisesse usar o Twig na versão hardcode, vamos ao terminal e aqui eu vou digitar o comando do bin console debug autowriting Twig. Aqui ele me dá um help de como o Twig é chamado. Então aqui ele stores Twig configuration and render templates. Então ele rende templates. Esse environment aqui, como a gente viu, eu posso passar aqui como parâmetro na nossa action uma interface completa ou um controle completo. Então eu vou passar aqui um environment. Quando eu dou enter para autocompletar, ele automaticamente adiciona aqui, ó, Twig environment, que é exatamente isso aqui. Que vai ser uma variável chamada Twig environment. E aqui eu vou criar uma variável nova chamada HTML, porque o Twig vai retornar para a gente um HTML completo. Vamos lá, eu vou chamar essa variável aqui, HTML recebe o valor de Twig environment, e aqui eu tenho todas as funções que eu posso usar no Twig. Uma delas, a primeira que aparece aqui, é o render. E eu posso jogar aqui exatamente o que eu estava mandando render. Esse arquivo Twig. Só que o HTML, vou colocar aqui um dump. O que volta aqui vai ser um HTML puro. Então vamos lá na nossa aplicação, na home. Veja, é um HTML puro. Começa lá, public document HTML e termina lá no HTML. Então o que eu tenho que fazer aqui para que esse HTML seja apresentado como tal é retornar uma response. Então return new response. E eu passo aqui dentro, ó, um HTML. Não, vamos chamar só new response. E como parâmetro esse HTML. Vamos ver se o nosso projeto continua funcionando. Olha, funcionou igualzinho. Ou seja, usar esse formato, eu estou invocando o serviço de Twig e executando aqui o método dele para criar esse HTML que será retornado. Aqui é uma versão reduzida desse comando que faz a mesma coisa, já que a gente usou esse abstract para usar o TeaseRender. A grosso modo, tudo que você tem que fazer no Symfony é saber qual o serviço faz
qual serviço. Então, essa maneira aqui, vamos comentar. Vamos deixar essa aqui funcionando. Então, para que você use todo o potencial do Symfony, você precisa ter um conhecimento de quais são os serviços mais usados, mais comuns, e o que você quer fazer, qual serviço você pode utilizar. Isso você procura na documentação, procura em sites, procura na internet. Você trabalha com esses serviços. E com isso a gente encerra essa aula. Até a próxima!